Seja bem-vindo a mais um Olho no Olho. Hoje recebendo uma convidada especial, Áurea, uma vereadora Áurea. Tudo bem, Áurea? Tudo bem, e vocês? Graças a Deus. Gostaria que você contasse pra gente como que foi sua infância, onde você nasceu, quando? Bom, eu nasci, na verdade, na cidade de Coronel Macedo, no bairro dos Domingues, né? Um bairro próximo à cidade de Coronel Macedo, entre Itaporanga, Taquarituba, aquela região ali. Eu morei no sítio até os meus 8 anos, né? A minha infância foi uma infância assim, uma infância sofrida nos dias de hoje, né? Comparar nos dias de hoje, mas ao mesmo tempo uma infância boa, porque nós não tínhamos assim contato com televisão, nós não tínhamos contato com internet, nem existia essas coisas. Nosso contato era realmente com a natureza, né? E isso faz uma diferença muito grande na vida de qualquer criança. Certo. E como que era a convivência com seus pais, com seus irmãos? Na verdade, eu sou de família pequena, eu tenho um irmão e uma irmã. Nós somos em 3. As amizades que a gente tinha eram dos amigos que moravam próximo às nossas casas, até os 8 anos. Depois dos 8 anos, a gente foi morar na cidade de Coronel Macedo, né? Uma cidadinha pequenininha também, mas foi tudo muito bom. Eu acredito assim que as brincadeiras de criança eram diferentes de agora, né? Era na época que a gente brincava de queimada, né? Brincava de casinha. As brincadeiras assim, muito infantil mesmo. E essa fase da minha vida foi muito importante para mim. Como que era seu relacionamento com seu pai e com sua mãe? Então, a minha mãe, na verdade, foi uma mãe espetacular, uma pessoa do sítio, né? Meu pai também foi trabalhador rural e nós tínhamos uma convivência boa. Como eu digo, nós éramos adolescente, criança e adolescente, numa fase onde a gente não ouvia falar nas drogas. Existia, mas era muito lento, né, esse processo das drogas. Então nós tivemos uma convivência muito boa, embora meus pais chegaram a separar. E eu fiquei morando com a minha mãe, eu, minha irmã e meu irmão. Essa fase foi uma fase difícil, porque a separação de um casal atinge os filhos de uma maneira que a gente não estava esperando aquilo lá, né? Mas conseguimos superar tudo isso daí. Na época a gente ficou um tanto magoado, né? Porque a gente não entendia o porquê de uma separação. E hoje a gente vê que tudo valeu a pena. Qual que é a melhor lembrança que você tem assim do período de infância? As brincadeiras no sítio, né? Quando eu ia na escola, por exemplo, tem uma fase que eu ia para a escola e eu tinha que passar por um local onde tinha vários gados, né? Vacas ali, boi. E um dia eu voltei para casa, eu voltei de medo de atravessar essa vacaiada aí que estava no caminho. E levei uma surra da minha mãe. Né? Cheguei em casa, além do medo, ainda levei uma surra da minha mãe, porque a minha mãe era exigente quanto a não faltar na escola. Então marcou muito para mim. Cada vez que eu passo entre os animais, assim, eu lembro dessa passagem, que eu tinha medo de atravessar o local por causa dos gados que tinha no local. E assim, uma experiência que não foi tão boa na sua infância? Eu acho que a separação do local onde você vive, né? Eu morava num sítio e de repente você coloca toda a sua mudança, não é uma estralhaiada velha que a gente tinha no sítio, e nós fomos morar na cidade. E eu levei um choque. Embora a cidade seja minúscula, mas eu levei um choque de convivência com as outras crianças. Então eu era acostumada de um jeito e de repente eu fui parar numa cidade que era costumes diferentes. A gente leva um choque, de qualquer maneira a gente leva um choque. Da cidade para o sítio, qual que foi a reação e o que mais estranhou? Olha, para você ter uma ideia, a gente era tão caipira que a gente não vinha para a cidade muito tempo, muitas vezes, né? Então, para você ter uma ideia, eu fui conhecer chicletes, eu tinha 7 anos. Sorvete, né? Não tínhamos geladeira, não tinha nada dessas coisas que tem hoje. E o meu pai ia buscar sorvete na cidade, e ele colocava dentro de uma vasilha e colocava pó de serra junto, para chegar o sorvete em condições de uso lá no sítio. E aí um dia ele veio na cidade buscar esse sorvete. Quando chegou, a gente foi abrir a vasilha, estava só a água do sorvete com a pó de serra, né? Então essas coisas a gente fica pensando, né? Puxa, como evoluiu esse tempo todo. Hoje qualquer criança tem uma facilidade muito grande na comunicação,
sabe mexer com computador, sabe mexer com tudo. E nós éramos muito infantil, nós éramos muito caipira mesmo. Como que era a rotina assim, sem televisão, sem os recursos de hoje em dia? As brincadeiras eram brincadeira de uma criança para outra, isso eu acho que era importante. Porque você convivia com as pessoas, hoje você convive com as máquinas, né? Eu vejo uma diferença muito grande das crianças de hoje com a minha época, né? Onde nós tínhamos, a gente interagia com outras crianças. E hoje não, hoje as crianças eles têm uma integração muito grande com as máquinas, né? Eu acho que essa é a mudança. E hoje em dia, como que é o contato com você e com seus irmãos? Nós hoje estamos tudo grande, né? Minha irmã já é casada, eu também, meu irmão também. O contato hoje é normal, um contato bom de relacionamento de família mesmo. E às vezes vocês se reúnem para estar contando as histórias e lembrando do passado? Todo final de semana nós estamos juntos, né? E a gente mora próximo um do outro, então todo final de semana a gente está em contato. E para você, como que foi perder seu pai e sua mãe? O meu pai eu já não convivia com ele, né? Que já eram separados, na verdade. Ele morava na cidade de Itaberá e a minha mãe ficou aqui conosco. É um processo dolorido, acho que para qualquer ser humano, quando você perde uma pessoa que você gosta muito, que você, né, tem uma relação muito forte. Mas eu consigo superar a morte porque eu acho que as pessoas não morrem, elas renascem. E eu acredito muito nisso. Tem uma lembrança muito forte da sua mãe? Eu tenho. Minha mãe era uma pessoa muito carinhosa. Minha mãe era o tipo de mulher assim que acordava de manhã para fazer café, fazia o bolinho de chuva, essas coisas a gente nunca esquece, né? São momentos assim que, às vezes naquele momento você não dá uma importância tão grande, mas depois que você perde, você fica imaginando esses detalhes, né? Que faz uma diferença muito grande na vida de qualquer ser humano. Que época que foi? Essa época foi uma época assim de 1994, 95, né? E a minha mãe morreu muito cedo. Minha mãe morreu, ela tinha 62 anos, né? Certo. E para os seus irmãos, como foi receber essa notícia? Foi triste também, né? Porque a gente é uma família pequena, a gente só tem 3 pessoas, na verdade, eu, minha irmã e meu irmão. Então qualquer pessoa leva um choque, né? Um sistema nervoso ataca, é complicado. Faz muito complicado. E chegando na adolescência, como que eram os namorados, as brincadeiras? A adolescência também era o horário, né? Eu tinha muito problema de horário. Por exemplo, a gente saía 10 horas da noite, nós tínhamos que voltar para casa. Se não chegasse 10 horas, a gente apanhava mesmo, né? Os pais nossos eram rígidos em horário. E hoje eu vejo, né? Minha filha, por exemplo, ela sai a qualquer horário, né? E na minha adolescência era complicado. Você tinha que namorar, e namorar sério, e o namoro era para conhecimento, e a pessoa tinha que namorar para casar. E os adolescentes são rebeldes. Eu sempre tive uma vida independente, eu nunca imaginei assim, namorar uma pessoa para casar amanhã. E os pais não, os pais queriam que a gente namorasse para casamento. Mas eu namorei bastante, tive vários namorados, acho que para mim foi importante. Eu fiz a minha história do meu jeito. Como que foi o primeiro namorado? Meu namorado é como todo adolescente, na escola, nada, é uma coisa sem consequência. Nem sei se isso é namorado, né? Uma coisa sem consequência. E depois é que você vai se relacionando melhor, vai vendo o que você quer da vida. Certo. E passando essa fase, como que foi conhecer seu marido? Como que foi essa união? Eu já passei por 3 relacionamentos, né? É união estável que eu digo, né? O pai da minha filha, eu só tenho uma filha. O pai da minha filha, ele tem um relacionamento bom comigo, embora a gente se separou. A Amanda, a minha filha, já tinha uns 12 anos, né? E achando melhor se separar, porque uma convivência tumultuada, onde existe muitos ciúmes, não existe cumplicidade, é melhor você separar. E aí eu tive um outro relacionamento que também não deu certo, e eu estou no meu 3º relacionamento. Eu espero que agora seja para sempre, né? Chega, né? Passando, cada fase é um conhecimento, é uma... Eu acredito assim, que Deus prepara as pessoas e você conhece as pessoas e você aprende bastante com as pessoas. Cada um tem uma missão, e, inclusive em relacionamentos.
tive a oportunidade de me relacionar com o pai da minha filha, aprendi bastante, ele aprendeu bastante comigo. O segundo, a mesma coisa, e com o meu atual relacionamento, a gente aprende, tudo é aprendizado. Eu acho que o relacionamento de pessoas, eu sou uma pessoa muito carente, embora não pareça, mas eu sou carente. Eu preciso estar convivendo com alguém que preencha uma lacuna, né? No caso, é uma carência afetiva, eu imagino. E aí você vai buscando entender essa carência e buscando o companheiro ideal. Como que era a Áurea aluna? Olha, eu sempre fui uma aluna dedicada, né? Eu estudei na escola no Zumira de Oliveira, eu estudei no Nicota Soares, no antigo Escola do Comércio. Eu sempre me dediquei, né? Aquilo que eu pego, eu executo. Na escola a gente sempre tem aquela matéria que a gente não gosta, aquele professor mais chato. Como que era pra você? Assim, qual que era a sua matéria preferida, seu professor mais chato? Eu gosto sempre de história, né? Porque eu gosto de ler bastante a história do Brasil, histórias, né? Eu adoro história. Eu não gosto de matemática, como qualquer pessoa, acho que a maioria não gosta de matemática, embora faça parte. Mas professores todos foram professores exemplares para mim, tiveram uma participação muito boa. Todos estavam à disposição. Hoje eu imagino, né, o que é a dificuldade de ser um professor também, né? A gente tem que tirar o chapéu para os nossos professores. Eu não tenho nenhuma lembrança assim que me marcou negativamente. Foi uma fase gostosa? Ai, maravilhosa. Se eu pudesse voltar, eu voltaria de novo. E como foi para você ser mãe? Mãe é um processo, assim, para mim, eu não planejei, né, nada planejado. Então, de repente, eu engravidei e, na verdade, a minha filha é uma filha maravilhosa, né? A Amanda não me dá trabalho, é uma menina abençoada por Deus, é tudo que eu pedia para Deus. Que fosse realmente uma pessoa dedicada, uma menina atenciosa, e ela é tudo isso. E ser mãe, eu acho que toda mulher deveria ter essa experiência de ser mãe. Porque você tem que deixar uma parte sua nesse mundo, né? Porque esse mundo é tão passageiro, as coisas são tão rápidas. Você deixa alguém ali como sangue seu, é importante. Mudou muita coisa depois dessa fase? Muda, você tem mais responsabilidade. Tudo que você vai fazer, a mulher vai fazer, ela pensa primeiro na criança, né? No filho. Se eu vou comprar uma roupa, primeiro eu tenho que ver se a minha criança tem aquela roupa. Se eu for fazer uma viagem, primeiro eu tenho que me preparar, eu tenho que me organizar, porque eu tenho aquela criança. Então muda bastante a sua vida devido a isso, é mais responsabilidade. E assim, como que a sua educação com a sua filha? É uma educação mais rígida, que nem seus pais, ou pela situação de hoje em dia, uma educação mais liberal? Como que... Não, eu sempre fui uma mãe enérgica, eu exigi muito da Amanda horário, né? Ela tinha horário para chegar, eu não gostava que ela chegasse tarde, em alguns locais eu não deixava ela ir, sempre fiquei atenta às amizades que ela tinha, embora eu eduquei a Amanda da seguinte forma: seja amiga de todos, mas para você caminhar junto, você escolha as suas amizades, pessoas que não se envolvam com drogas. Inclusive, ela é uma menina da igreja, né? Ela começou a ir na igreja presbiteriana. Então, ela tem uma noção do que é certo e do que é errado. Mas eu sempre fui uma mãe muito severa nessa parte. Eu acompanhava a minha filha na faculdade. Ela começou a fazer faculdade e eu ia lá ver se realmente ela estava na aula. Então, eu acho que isso daí valeu a pena, assim. Eu me estressava, eu cheguei, às vezes, a entrar em parafuso. Até falei, puxa, será que eu estou certa? Mas eu acho que valeu a pena. Hoje ela está formada, ela é enfermeira, trabalha na Santa Casa. Então acho que valeu a pena, sim. Que se eu tivesse vacilado nessa parte, quem sabe ela, né, estaria em companhias aí não próprias para a idade dela, e muita coisa pode rolar. E como que foi acompanhar cada fase? A fase das primeiras palavras, a fase de começar a andar, os estudos? Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei fora, eu trabalho fora a minha vida toda. Então, eu trabalhava no sindicato, quando eu tive a Amanda, eu levava a Amanda comigo.
né? Então eu amamentei a Amanda até 1 ano e pouco. Então eu levava ela comigo no trabalho. Aonde eu ia, a Amanda estava colada comigo. E depois que passou a fase da amamentação, aí que eu deixava a Amanda com a minha mãe, para mim poder trabalhar. Mas eu acompanhei todas as fases, né? Da melhor maneira que eu pude, do jeito que eu pude. Hoje ela é enfermeira? Hoje ela é enfermeira. E para você, como que foi ter o primeiro emprego? E é uma história complicada, filho, porque na verdade a gente é de uma família muito pobre, né? Não tinha condições financeiras. E quando a gente veio embora de Coronel Macedo para Itapeva, eu ainda era menina, o que que houve? O meu pai, ele não tinha condições, né, financeiras de colocar na escola, de comprar material, de comprar roupa, calçado, alimentação, essas coisas todas, era muito difícil as coisas. E aí ele arrumou um emprego para mim. O meu primeiro emprego foi de empregada doméstica. Então ele arrumou um local para mim trabalhar e falou para a mulher assim, olha, eu quero que a senhora ensine ela a trabalhar e não precisa pagar nada. E fica aí, né? E eu fiquei 1 ano quase na casa dessa família, e ela me pagava, ela dava alguma coisa para mim, dinheiro, essas coisas, né? E é onde eu comprava minhas roupas. Então desde cedo eu tive que me virar. Ou eu me virava, ou eu não saía do lugar. Então o meu primeiro emprego foi de empregada doméstica. E como que foi, em seguida, se inserir no mercado de trabalho? Na verdade, eu trabalhei muito tempo de empregada doméstica. Eu trabalhei nessa casa, depois eu trabalhei numa outra casa, né? Então, a primeira coisa que eu tive de fazer é trabalhar de empregada doméstica. Depois eu trabalhei numa padaria, né? Aí eu fui conhecendo pessoas, fui procurando emprego. Aí trabalhei numa casa de uma loja de pneus, em Itapeva. Depois eu entrei no sindicato, né, através do Romeu Geminiani, ele me convidou para trabalhar no sindicato. Trabalhei na prefeitura, né, fui funcionária da prefeitura, emprestada para trabalhar na Câmara Municipal de Itapeva, ganhava salário mínimo. Então as coisas para mim não vieram assim de mão beijada, foram muito sacrificadas. E como é seu relacionamento com seus amigos? Aqui você pode dizer que tem aquele amigo mais próximo, aquela amiga que você sente falta e conversa? Eu tenho vários amigos, as pessoas que se aproximam de mim, eu acredito que sejam meus amigos, né? Mas tem aquela pessoa que você precisa conversar todo dia, precisa dar um alô, né? O Kiko, por exemplo, é uma pessoa que eu me relaciono muito bem, que eu, né, quando eu estou assim, meia precisando desabafar, eu chego, ligo pro Kiko, Kiko, tá acontecendo isso, o que você acha? Eu sempre peço opinião, né? Tenho a Heloísa também, que é uma amiga confidencial. Eu acho que é importante você ter algumas pessoas que você confia de fato. E como que surgiu esse amor por Itapeva e pela política? Então, a política, na verdade, desde o momento que eu trabalhei no sindicato, eu me dediquei ao sindicato, eu participei de conselhos, eu fui a primeira presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Itapeva, logo quando criaram o Estatuto da Criança. Trabalhei junto com a Pastoral da Criança, com movimentos sociais, o MST, né? Eu era parceira dessas pessoas. Eu sempre admirei as pessoas que são guerreiras, no bom sentido, de batalhar por aquilo para melhorar a situação das pessoas. Então, a partir do momento que eu entrei a trabalhar no sindicato, eu era muito participativa e eu fiscalizava. Eu acordava às 5 horas da manhã, junto com o pessoal do sindicato, nós íamos fiscalizar os caminhões de boia fria. A gente, às 5 horas da manhã, a gente estava em cima dos caminhões de boia fria para ver a situação daquelas famílias que trabalhavam de boia fria. Entramos em fazendas, tipo corte de madeira, por exemplo, onde a gente viu o trabalho análogo de escravo, nos trabalhos de resina. E participei da primeira greve que saiu aqui em Itapeva, dos trabalhadores rurais, contra a grande empresa Eucatex, na época, em 89. A gente parou a Eucatex. E foi assim um trabalho muito importante, porque eu sempre consegui trabalhar com as pessoas mais simples, né, que seriam os trabalhadores rurais, trabalhador que trabalha na madeira, na resina, no tomate. Então a gente teve uma participação muito importante nas decisões que melhoraram para os trabalhadores. Por exemplo, na Eucatex nós participamos da greve por melhores salários, pelo pagamento das horas rodoviárias, que era a hora de ida e a hora de volta dos trabalhadores que não recebiam. Trabalhamos com o pessoal do tomate para melhorar a situação do pessoal do tomate. Muita gente, vocês não têm noção, muitas crianças daquela época hoje são jovens que têm problemas de saúde devido ao uso indevido de veneno,
veneno fortíssimo. Resina, a gente trabalhou muito em cima disso, né? Aí tinha os companheiros da luta, né? Os movimentos sociais, eram os sindicatos, a pastoral da terra, a pastoral da criança, né? Setembrina, Jair Carvalho, Israel. Nós trabalhávamos em conjunto, era um grupo de pessoas que saía a campo para trabalhar, para melhorar as condições daquelas pessoas que viviam em situações muito ruins, muito difíceis. O pessoal que trabalhava no carvão, por exemplo, era uma situação dolosa para as pessoas. Imagina você trabalhar no carvão. Um dia eu cheguei numa carvoaria, eu levei um susto de ver aquelas pessoas todas negras, com aquele carvão no olho, né, sem máscara, sem nenhuma condição, sem registro em carteira. Eram crianças trabalhando, então era complicado. Então foi uma experiência maravilhosa que eu tive. E logo em seguida, como que foi? Aí eu fui convidada, né, pelo vereador Peixe para participar da eleição. Na verdade, o Peixe, ele queria eu como para somar junto para ele se eleger pelo PPS. Eu fui eleita pelo PPS. E no dia da eleição, olha só a confusão que deu. Eu tive mais voto que o Peixe, né? Então ficou aquela torcida. Mas vai entrar a Áurea e não vai entrar o Peixe, virou aquela torcida pessoal. E eu e ele entramos pelos votos, nós dois se elegemos, então eu fui eleita pelo PPS. Eu só me desliguei do PPS por motivos assim eu acreditava numa coisa, o PPS daqui na época acreditou em outra, eu acabei saindo do PPS e fui para o PTB. O PTB era comandado pelo Vilmar Matos, e é onde eu continuo até hoje, com o meu 4º mandato, né? 1 mandato pelo PPS e 3 mandatos pelo PTB. Assim, no futuro, como a vereadora gostaria de ser lembrada? Eu vivo um momento, né? Eu não penso amanhã ou depois o que vai acontecer. Eu acho que as pessoas que têm o coração aberto, não tenho maldade nenhuma, não tenho preconceito, né? Eu quero melhorar cada vez mais. Eu peço a Deus para todos os dias para que faça eu uma pessoa, um ser humano melhor. Eu me preocupo com o amanhã. Se eu viver o amanhã, ótimo. Qual que tem sido a sua luta hoje como vereadora? Eu acho que é pela saúde, para melhorar a situação da saúde pública, né? Eu acredito muito que... Imagine você, doente, em situação assim, de ter que ficar pedindo favor para um, favor para outro, as pessoas tratando a gente de qualquer maneira, de forma estranha, e você doente. Então eu acredito que a minha luta é pela saúde, para melhorar a saúde. Ser vereadora hoje em dia é difícil? Olha, não é difícil, mas também não é fácil, porque nós temos assim o foco que qualquer político, muitas pessoas veem a gente de forma diferente. Como assim? Por exemplo, tem pessoas que pensam que política é tudo igual, são todos estão aí só para ganhar dinheiro, né? As pessoas veem o político de uma forma não muito boa. Mas eu faço a minha parte, eu não me preocupo com esse tipo de pensamento das outras pessoas. Eu preocupo comigo, como eu estou trabalhando, eu me dedico à política, faço política 24 horas. Então, ser político não é fácil, mas não é difícil. Ser político já vem no sangue? Tem que ter vocação? Não, eu acho que é missão, né? Porque tem tanta gente que quer ser... tem condições financeiras de bancar uma campanha política e não consegue. Não sei explicar o que é. Eu acredito que o político, para você se eleger não é tão difícil, mas para você se manter na política é mais difícil. O meu é o 4º mandato. Então é uma prova de fogo. Todo ano, cada 4 anos, você coloca o seu trabalho para apreciação da população. Acho que é aí que é o difícil. Se você for um político de um mandato só, quer dizer, aí o povo não gostou do seu trabalho. Agora, para você continuar na política há muito tempo, aí é difícil. Hoje, de 10 vereadores, uma só mulher. Foi difícil a aceitação ou teve algum preconceito por uma mulher estar assumindo um cargo? Eu sou defensora das mulheres, né? Eu acho que toda mulherada que está me ouvindo aí, me vendo,
Entra na política, faça a sua parte, faça a sua diferença, porque a gente tem mais tempo para se dedicar. Nós temos sensibilidade aflorada, isso já é da própria mulher, e não existe assim um preconceito muito forte contra a mulher, tanto que a Dilma hoje está aí de presidente da República. Então nós estamos engatinhando para fazer parte da política partidária do nosso país. E com a eleição da Dilma, eu acho que vai abrir portas e mais portas para as mulheres, né? E eu estou aqui. Vereadora, foi um prazer tê-la aqui no nosso estúdio. Muito obrigado, né, por estar contando a sua vida para os internautas. E o microfone está à disposição para estar finalizando. Eu agradeço a Deus, né, por mais esse dia de vida. Eu acho que é importante você agradecer todos os dias de você estar viva e você estar bem. Eu agradeço ao Jornal Itanils, a você, a toda a equipe, ao meu grande amigo mesmo, Kiko Carli, a família do Kiko, né, ao meu companheiro, a Amanda, minha filha, que eu amo de paixão, e a todas as pessoas que acreditaram em mim, né, votando em mim, que acreditam em mim, e que continue fazendo parte, né, de uma situação política partidária, que no meu caso, e que Deus nos abençoe com bastante força espiritual. Certo. Essa foi a vida da vereadora Áurea. Até a próxima.